Irei apresentar agora uma anemia causada por hemongos contortos. O grupo formado por Ana Carolina, Caterine Andrade, Guilherme Ferreira, Carla Margarete e Tainá Luiz. Hemongos contortos é o principal nematóide causador de hemoncose em pequenos ruminantes. Acontece principalmente em regiões tropicais. Ele tem um ciclo direto, sendo dividido em duas fases: a fase livre, que o nematóide vai estar presente no ambiente, e a fase parasitária, que ele vai estar dentro do corpo do animal. Em condições de baixa umidade, grande número de ovos tendem a permanecer nas fezes, e algumas larvas que atingem a vegetação são encontradas com maior frequência na base das plantas. Já durante o período com umidade elevada e alta temperatura, grande número de L3 nadam por meio de fios e tendem a se localizar no ápice das forrageiras. Por se tratar de um hematófago em grandes quantidades, ele pode vir a cometer anemia nos caprinos. O desenvolvimento dessa anemia ocorre depois de 3 estágios. Durante as 3 semanas iniciais da infecção, ocorre redução progressiva do volume globular, atribuída ao consumo de sangue pelas larvas em desenvolvimento e pelos adultos jovens. Nesse período, a resposta do sistema eritropoético do hospedeiro encontra-se em latência. Após os animais ingerirem as larvas infectantes de hemongos contortos, essas, ao entrarem em meio mais ácido, perdem a cutícula externa e se instalam e penetram na mucosa do abomaso, dando início a uma fase estatrófica. O segundo estágio dura de 6 a 14 semanas, pode ser acompanhado de estabilidade do volume globular, pelo menos em um primeiro momento, e caracteriza-se por hemorragia abomasal contínua e marcado aumento da eritropoiese, que se dá à custa das reservas de ferro do animal. O estágio final caracteriza-se por redução dramática do volume globular, da concentração sérica de ferro e por sinais de exaustão dos mecanismos de síntese, devido à deficiência de ferro e possivelmente da proteína disponível. Em processos verminóticos agudos, com grave perda de sangue, a medula óssea estimulada pela condição anêmica libera grande quantidade de células jovens e imaturas, com maior volume corpuscular médio, determinando macrocitose. Conforme o processo cronifica-se, ocorre hiperplasia medular compensatória da anemia. Retorna ao tecido mieloide a liberar eritrócitos maduros, ocorrendo então normocitose e normocromia. Caso o processo de espoliação determinado pelo endoparasita se prolongue e resulte em perdas contínuas de sangue, poderá ocorrer depletação das reservas de ferro e, consequentemente, a anemia torna-se hipocrômica e, finalmente, microcítica. As anemias microcíticas, hipocrômicas ou não, são as formas clínicas mais frequentes diagnosticadas nos pequenos ruminantes, sendo diferenciadas por duas formas: anemias microcíticas ferroprivas e anemias microcíticas não ferroprivas. Na primeira forma, além das características hematimétricas, observa-se significativa diminuição das concentrações plasmáticas de ferro, ao passo que, na segunda, a sideremia coloca seus valores na amplitude de variações fisiológicas. Já no caso de anemias microcíticas não ferroprivas, o estado de subnutrição determinaria déficit proteico e impediria a formação da hemoglobina, por não haver condições de síntese da globulina, mesmo que haja quantidade suficiente de ferro. Já no caso de anemias microcíticas não ferroprivas, o estado de subnutrição determinaria déficit proteico e impediria a formação da hemoglobina, por não haver condições de síntese da globulina, mesmo que haja quantidade suficiente de ferro. A hemoncose pode apresentar aspectos clínicos da maneira aguda ou crônica. Aguda ocorre a perda de apetite, gastroenterite catarral, desidratação, diarreia líquida ou pastosa pelos eriçados e sem brilho. Já na crônica, ocorre mucosas pálidas, hidrotórax, ascite, caquexia, gastroenterite hemorrágica e fezes secas. Já o edema sublingual, ele pode ser apresentado tanto na fase aguda ou na fase crônica. Como exame complementar, deve ser realizado o OPG, a contagem de ovos
do parasita por gramas de fezes do animal. Dessa forma, é possível identificar o nível de infecção a qual o animal está cometido. Existem vários métodos para a realização deste exame, porém o mais comum é o McMaster. É feita a coleta de fezes do animal, imersão dessas em uma solução hipersaturada com sal ou açúcar, e assim os ovos e óvulos tendem a flutuar e podem ser facilmente visualizados no microscópio. Com o resultado de OPG igual a 3.000, o caprino foi diagnosticado com verminose por hemongos contortos na fase crônica, pelo fato desse resultado ser considerado moderado. Aqui temos um hemograma de um caprino da raça Boé fêmea de 9 meses de idade. Nele, podemos observar que o VGM e o CHGM estão dentro do valor de referência, já as demais variáveis estão com valores abaixo. Hematimetria, hemoglobina, VG, proteínas plasmáticas totais estão com valores abaixo da referência devido à hemorragia abomasal ocasionada pelo nematóide, caracterizando assim como uma anemia normocítica normocrômica moderada, apresentando também hemácias microcíticas e hipoproteinemia por conta das perdas dos componentes sanguíneos.